por 10 minutos. Está com a palavra, vereador. Muito boa noite, nobres colegas. Boa noite especial à Marisa, que está assumindo, então, por 2 sessões, a vaga aqui nesta casa. Seja bem-vinda, Marisa. Parabéns pela tua fala aqui antes, pela tua desenvoltura, como os colegas falaram. Fostes muito bem. Estar aqui na frente do microfone realmente é sempre um desafio, mesmo para quem já está aqui toda semana ou há muitos anos, como os vereadores que estão aqui há mais tempo. Sempre é desafiador e tu foste muito seguro e muito bem aqui. Parabéns por isso. Boa noite aos servidores e servidoras dessa casa, comunidade Três Pacientes que nos assiste no Facebook, que nos ouve na Rádio 92, e uma boa noite muito especial aos pais, aos familiares, aos alunos, enfim, da comunidade lá da Romana, que estão aqui presentes até este horário, firmes aqui na sessão da Câmara hoje, com uma reivindicação justa, muito justa, referente a um transporte escolar de melhor qualidade para os seus filhos. Para os seus filhos é uma reivindicação muito justa. O que vocês estão fazendo hoje aqui, é o que eu falei no início da sessão, vocês estão exercendo a democracia de vocês, o direito pleno à democracia, que é vir a uma Câmara de Vereadores, que é trazer aqui as demandas de vocês, pessoalmente ou de forma digital, como muitos fizeram, com relação a um problema que vocês estão vivenciando e vivenciaram lá com os filhos de vocês, neste acidente que poderia ter sido uma tragédia, que bom que não foi, mas poderia ter sido uma tragédia sem precedentes na história do município de Três Passos. Senhor. E aqui sobre isso, eu vou falar brevemente de 3 situações, uma diretamente sobre esse acidente e outras 2 situações que têm a ver com isso e explicam um pouco do porquê que isso aconteceu também. E a palavra central e a palavra-chave para isso, que me vem à cabeça agora, discorde quem quiser, mas é uma só: planejamento. Planejamento na gestão pública. Por que eu falo que é planejamento? E eu vou começar dizendo aqui, o primeiro assunto, é isso que o vereador Gilmar colocou agora há pouco aqui, senhores e senhoras. Ele falou de um muro aqui da rua Gaspar Silveira Martins, esse muro aqui na rua de 2 níveis, logo aqui abaixo da Câmara. A prefeitura fez um asfalto aqui agora, um asfalto novo, ficou bom, precisava, foi um bom trabalho, uma boa obra aqui. Esta obra foi feita uma primeira etapa do asfalto, daí passou acho que uns 2 meses, agora foi feita a segunda etapa. Então o asfalto está concluído. Este muro, parte dele estava cedendo. No início do asfalto, antes do asfalto começar, os funcionários lá do Parque de Máquinas, ali os operários, o Gilmar testemunhou isso, avisaram a prefeitura, diz: olha só, o muro está cedendo, vamos consertar antes de fazer o asfalto, porque senão depois vamos ter que mexer de novo na rua e tal. O que a prefeitura fez? E aí, por prefeitura, são os gestores, os líderes, os chefes. O que fizeram? Eles esperaram o último dia do asfaltamento da obra, depois que o asfalto estava pronto, para ir ali mexer na rua com o asfalto pronto, agora para consertar o muro. A obra ficou 2 meses parada esperando ali a segunda camada de asfalto. O que isso significa, senhor? Planejamento. Cadê o planejamento e a organização? E isso, se vocês juntarem como um quebra-cabeça essas situações, pequenas situações como essa do muro, com outras situações, vão entender por que aconteceu esse acidente. E aí, por que eu digo isso? Ficam aqui as perguntas, para mim não me tornar repetitivo, e não repetir aquilo que os colegas já falaram. Perguntas que vocês pais, vocês alunos, e nós temos alunos que estão aqui com hematomas, estavam lá dentro do ônibus. Ficam as perguntas, estas perguntas nós, vereadores, sim devemos fazer, essas perguntas vocês, pais, devem fazer, essas perguntas a administração municipal deve responder. E eu elenco algumas aqui. Quem fiscaliza o contrato do transporte dos alunos? Quem fiscaliza? Como a fiscalização acontece? Como é que você dá essa fiscalização? Quantas vistorias foram efetuadas nos ônibus desse roteiro desde o início do contrato? Quantas vezes o fiscal de contrato ou os fiscais de contrato foram fiscalizar estes ônibus e nestes roteiros? Não só no de vocês, mas nos outros. Quantas vezes isso aconteceu? Talvez tivessem ido uma vez, talvez tenham ido, é uma pergunta. Acredito que não foram. Existem registros dessas fiscalizações efetuadas? O fiscal de contrato tem um motivo de ser fiscal de contrato, fiscalizar o contrato. Ver se ele está sendo cumprido, inclusive lá, em loco, com o ônibus. E outra situação gravíssima, pergunta também, que já foi respondida aqui pelos pais e por alunos, os alunos que usam o transporte. Agora, antes do início da sessão, eu escutei isso aqui.
Pergunta para o executivo: alunos são transportados em pé nos ônibus, senhores? O aluno tem que andar sentado, cinto de segurança, o ônibus tem que ter, Código de Trânsito Brasileiro. Tá? Senhores, eu escutei de alunas aqui, e isso é tão grave quanto o acidente que aconteceu, que um micro-ônibus, este micro-ônibus que está fazendo o transporte dos filhos de vocês nessa linha aí, que tem capacidade para 21 ou 23 lugares, chega a ter mais de 40 alunos quando vai fazer o transporte dos filhos de vocês. Que algumas vezes tem dificuldade de fechar a porta de tanto aluno que fica se amontoando ali de pé pelos corredores. Escutei de uma aluna aqui hoje, dizendo que teve que ficar espremida do lado do motorista no transporte de hoje, do micro-ônibus. Senhores, isso é gravíssimo. Imagina se acontece algum problema no meio do caminho com um ônibus com capacidade para 21 alunos sentados e tem 40, 45 ali dentro. E, de fato, concordo com o vereador, nós estamos falhando aqui nessa casa, porque nós devemos nos atentar a essas situações também. E não é nosso papel fiscalizar o Poder Executivo, mas acho que está sendo nosso papel também fazer o papel do Poder Executivo. Né? Vamos ter que ir lá fazer o papel da Prefeitura, de ir lá e fazer essas fiscalizações em loco, porque a gente aqui eu parto do pressuposto, senhores, de que a Prefeitura está fazendo o seu trabalho bem feito. Parto desse pressuposto. Mas, e tento me policiar para não ser tão crítico aqui, mas não tem como, né, senhores? Desse jeito não tem como. Então ficam essas perguntas no ar para vocês. E a terceira situação, antes que acabe meu tempo, que também explica um pouco dessa falta de planejamento que eu me refiro, que leva a esta situação, como essa que aconteceu com o transporte escolar aqui, refere-se à Secretaria de Assistência Social, Marisa. Tem uma ligação com essa área social, o Divan tem uma ligação muito forte com a área social, admiro isso em vocês. Tá? Vocês sabiam que a Secretaria de Assistência Social foi praticamente despejada daqui do centro administrativo da Prefeitura? Você sabia que ela não está, a gestão da Secretaria de Assistência Social recebeu um dia de prazo, após uma reunião ali no Executivo, para tirar suas coisas daqui do centro administrativo, onde é a sede da Secretaria, que é um local centralizado, para se mudar lá para o Centro de Convivência Irmã Dulce, lá no Parque da FEICAP. Está lá. Vou ler um trechinho aqui, de um relato que eu recebi de funcionários lá da assistência social. Realizaram uma mudança repentina, de um dia para o outro. Retirou-se do centro administrativo um serviço que é obrigação do município para acolher uma demanda que é de responsabilidade do governo do Estado. Vai funcionar o Instituto de Perícias ali, um órgão do Estado. Estão promovendo um desmonte da política de assistência social. Já reduziram o orçamento da secretaria, a equipe está defasada, não atende os critérios do Sistema Único de Assistência Social, falta assistência social, falta psicólogo, falta oficineiros, vários profissionais pedindo para sair da secretaria por não concordar com o que está acontecendo, profissionais adoecendo por causa disso. Quem escreveu isso? Funcionário da assistência social. Os profissionais estão sobrecarregados devido à falta de pessoal e devido às mudanças sem planejamento. O prefeito nunca participou de uma reunião de equipe, 2 anos e agora 3 meses e meio de governo. Nunca participou de uma reunião da equipe. Só aparece nos eventos para tirar as fotos. Não dá importância alguma para a secretaria. Os serviços de uma empresa e os serviços da prefeitura são reflexos do seu líder, senhores. São reflexos do seu líder. Os cargos de confiança, sem formação, despreparados, não entendem nada da política da assistência social, e ainda resolvem problemas particulares no horário de expediente. Recebi isso de dentro da secretaria. A gestão foi literalmente despejada. Né? Receberam um dia a informação de que no outro teriam que desocupar o espaço ali no centro administrativo. Os usuários, a comunidade, as pessoas em situação de vulnerabilidade social, que são os usuários da assistência social, pessoas que precisam de um auxílio da assistência social, não foram avisados, nenhum canal de comunicação da prefeitura informou que houve a mudança, estão desrespeitando a população e cerceando-a de um direito esse que está na Constituição Federal, pois a assistência social é para quem dela necessita. A gestão foi atirada no centro de convivência, na FEICAP, local que serve para atividades de grupos, que agora estão comprometidas. Hoje à tarde, isso aqui foi escrito hoje à tarde foram instalados computadores, pois nem isso haviam feito. Mas telefone ainda não há. Paulinho pediu uma parte. Sim. Diego, em relação a esse assunto,
A gente dá para se analisar em relação desse despejo praticamente da assistência social ali, sem planejamento, como você diz, dá para se imaginar por quê. Para quem é que quem são os maiores beneficiados ali da assistência social? São as pessoas carentes, as pessoas mais pobres. Isso não é interessante ao prefeito. Não interessa isso para ele. Não é uma Marisa, não é a Edivan, talvez um Polenta, que fazem mais esses trabalhos assistenciais como vereador ou como funcionária pública, Marisa. Então é simples, é o órgão que talvez não interessa, nem quero perto. Esse é o grande problema desse planejamento que não existe. E eu voltando lá, em relação a esse acidente que ocorreu, você fez várias perguntas, né? Você deixou várias perguntas no ar. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um pedido de informação sobre isso, né? Já protocolado. Show de bola. Para nós saber isso aí. Muito interessante. E eu me imagino, me coloco no lugar, em especial, das crianças e dos pais dessas crianças, mas em especial das crianças e adolescentes que estavam, não é crianças apenas, são adolescentes que estavam dentro desse ônibus. Como é que fica a questão da cabeça de uma pessoa, de um adolescente, o psicológico, para você entrar dentro de um ônibus que não seja bom? Eu fico me imaginando, quando chegar principalmente naquele mesmo local, como fica esses adolescentes, essas crianças que usam o transporte lá. Com certeza vai tempo para tentar conseguir recuperar. Eu digo isso porque eu tive um acidente de carro e quando numa chuva, e quando chovia, eu fiquei acho uns 2 anos praticamente com medo de andar na chuva. Eu acredito que isso, o psicológico vai atacar forte essa situação, principalmente quando vir um ônibus que não seja bom visivelmente. Obrigado, vereador. Obrigado, Paulinho. Para encerrar, senhores, pedir para vocês que reflitam sobre essas questões que eu levantei aqui. Essas são perguntas que precisam de resposta. Eu vou mandar o vídeo para vocês depois. Amanhã a gente separa aqui na Câmara e eu envio para vocês. Façam essa reflexão. Essas questões nós precisamos sim fiscalizar e precisamos sim responder. E parabéns mais uma vez para a organização, o espírito de coletividade de vocês. Por se reunirem, se organizarem, procurarem vereadores, virem até a Câmara exercer o direito de vocês, de forma pacífica, de forma organizada, de forma ordeira. Parabéns para vocês por isso. Tá? Estamos aqui à disposição, as portas da Câmara estão abertas. Tá? Muito obrigado. Então, uma boa noite, uma ótima semana de trabalho a todos nós. Obrigado, vereador Diego. Eu passo a palavra ao vereador Luiz e passo novamente os trabalhos da presidência da Câmara ao vereador Diego.